Eu tô aqui com meu amigo Otton Gama, grande escritor. O cara é um mito da escrita. E eu queria conversar com ele um pouco. Ele tá entrando nessa onda também do marketing digital. A gente é muito próximo, assim. Ele me dá muitos conselhos sobre a vida. E eu quero dividir um pouco da sabedoria dele com vocês. Cara, você já foi também coach de grandes lutadores, de UFC, enfim, de muita gente importante. E queria saber como que você vê essa transição de escritor para coach. Como que você se vê aí nesse próximo ano, aí, nesse 2019 e nos anos para frente? Cara, uma das coisas mais importantes... Primeiro, obrigado pelo convite. Tamo Tá junto. aqui. Você sabe que eu gosto muito de você, que a gente é amigo, independente desse podcast ou de qualquer outra coisa. Sim. Admiro sua inteligência, sua sabedoria e seu caráter. Muito obrigado. Então, a grande questão é que a jornada da busca por compartilhar conhecimento, ela, para mim, é o inicial. É de onde surge tudo e de onde tem essa necessidade de querer transformar, ajudar a transformar a vida das pessoas. Porque conhecimento é com você mesmo. Você é formado em direito, conhecimento você tem de todos. Cara, eu gosto muito de estudar, de ler, de me desenvolver enquanto pessoa, sendo que eu descobri que o conhecimento ele precisa ser aplicado. Certo. Muita gente é expert em obter novas informações, em querer mais e mais e mais conteúdo, e simplesmente esse conteúdo não sabe ser aplicado numa habilidade, né? Que é o conhecimento, habilidades e atitudes, que é CHA. Conhecimento é você saber teoricamente o que fazer. A habilidade é ter a habilidade de colocar em prática aquilo dali. Se eu precisar que você frite um ovo, por exemplo, se você sabe fazer um ovo, na hora que eu pedir, você vai saber fazer isso. E a atitude é o colocar em prática, é o executar esse conhecimento que se transformou numa habilidade, e essa habilidade precisa de uma atitude para gerar impacto dentro de onde você estiver. E hoje é o que a educação e que todo mundo busca, porque se descobriu que a nossa geração ela foi ensinada a ser muito especial, que a gente podia tudo, que a gente nasceu para ser muito especial e esqueceram de dizer o como. Então, o que é que eu observo? Uma grande quantidade de potencial desperdiçado. Uma grande quantidade de pessoas que tinham tudo para brilhar, para ir longe, para fazer diferença, para ser protagonistas da sua própria vida, mas que simplesmente fica pelo meio do caminho, porque não desenvolve essas habilidades, essas atitudes para colocar em prática o conhecimento. Então, quando eu fiz essa transição de advogado para escritor e queria desenvolver essa capacidade de escrever para tocar a vida das pessoas e fazer com que elas desenvolvam o pensamento crítico e pensamento estratégico. Porque eu acredito muito mais nisso, Vinhas, do que em coisas prontas, em fórmulas prontas, vamos dizer assim. Eu acho que a função da literatura, a função do livro é fazer a pessoa despertar essa consciência crítica e, a partir desses conhecimentos, habilidades e atitudes, construir uma estratégia para a sua própria vida e conseguir colocar em prática. Então, fazendo isso, eu acho que uma das coisas mais importantes é esse autoconhecimento que as pessoas não buscam mais, ou buscam muitas vezes para apenas fazer aquilo que elas acham legal ou do que realmente precisa, do que um choque de realidade para dizer, cara, eu não sou tão bom assim, cara, eu preciso deixar de querer me preocupar com os outros e passar a me preocupar comigo mesmo. Porque se a gente não tem esse cuidado, a gente começa a desviar do nosso caminho. Se você pega um avião que decola de Congonhas, aqui em São Paulo, e ele erra 1 grau na direção, ele cai centenas de quilômetros longe do destino dele. Então, os maiores problemas que eu vejo na vida das pessoas são as pequenas mudanças imperceptíveis e não as grandes mudanças. E as pessoas geralmente têm muito medo das grandes mudanças, porque as grandes mudanças tiram a gente da zona de conforto. As grandes mudanças fazem com que a gente se questione, com que a gente tenha medo, com que a gente tenha dúvida. Mas as mais efetivas e mais prejudiciais são as pequenas mudanças constantes. É aquela história, se você pega um sapo e coloca dentro de uma água fervendo ou de uma bacia e começa a ferver, aumentar 1 grau a temperatura por hora, esse sapo não consegue sair de lá, ele vai morrer lá, porque a água vai ficando gelada, daqui a pouco vai ficando morna, daqui a pouco está quente, e ele acha que é legal, quando ele viu, ele morreu. E se você pega esse mesmo sapo, nessa alusão, e coloca dentro dessa panela com água fervente já, ele vai e pula na mesma hora. E a gente termina sendo o sapo, muita gente termina sendo o sapo das pequenas mudanças
e quando a gente se vê, tá com 40, tá com 50 anos, e meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Meu Deus, por que meus relacionamentos não deram certo? Meu Deus, por que eu não consegui realizar os meus sonhos? E qual foi o impacto que eu gerei no mundo e em mim mesmo? E quando eu me questiono sobre isso, eu acho que se a gente tem uma corrente de pessoas como você, que democratiza esses conhecimentos, habilidades e atitudes de uma forma séria para as pessoas, e não apenas baseado em vender, em vender, em vender e ganhar mais dinheiro, quando a gente se preocupa com autenticidade, que eu acho que o grande segredo do marketing, de qualquer outra coisa, de qualquer história, é ser verdade. Porque a verdade tem uma força que conecta até inconscientemente. Quando você é sincero da forma que você é, ninguém é perfeito, ninguém tem todas as soluções, ninguém é a família de margarina, sabe? Da propaganda de margarina, que era aquela família, todo mundo loiro, dos olhos azuis. Cara, isso ficou passado. E eu acho que ficou passado em tudo. Certo. Então, a experiência que eu tive como coach ou como treinador, que eu acho, dessas pessoas que jogam o jogo num nível elevado, é, acima de tudo, o compromisso que elas têm com o que elas fazem. De verdade, elas não ficam se perguntando se é aquilo dali. Elas descobrem o que elas têm para fazer, elas gostam daquilo que elas têm para fazer e elas se comprometem num nível extremo. Então, se eu vou ser produtor de conteúdo, eu vou ser produtor de conteúdo e eu vou trabalhar no nível extremo. Se eu vou ser cameraman ou produtor de vídeo, eu vou fazer isso muito bem. Se eu vou ser lutador do UFC, escritor, qualquer outra coisa, compromisso. O problema é que eu vejo muita gente que fala, mas não faz. E isso daí é até aquelas discussões que a gente já teve outras vezes sobre o ego. Falar e fazer dá o mesmo trabalho, né? Cara, às vezes não. Às vezes não. Falar e impressionar os outros é fácil. Ser impressionante de verdade é outra coisa. É difícil pra caramba. E a gente vive numa era onde todo mundo se baseia no ser impressionante, no ser de impressionar as pessoas, não em ser impressionante. Então você vê lá, o cara vai, grava 2, 3 stories por dia, coloca um vídeo de 1 minuto por dia e as outras 23 horas e 59 minutos do vídeo dele ninguém viu. E ele acredita que as pessoas estão apaixonadas por ele ou apaixonadas por ela a partir de um personagem que muitas vezes não é verdade. E aí você começa a entrar num choque. Meu Deus, eu sou isso mesmo ou eu não sou? Ou as pessoas me amam... crise de identidade. As pessoas me amam pelo que eu sou de verdade ou pelo recorte da realidade de 2 minutos que elas pensam que eu sou. Isso é cruel. E a gente está nesse meandro, nesse momento que eu acho que é um momento de ponto de virada em todas as áreas. Quem não for bom de verdade, quem não tiver conteúdo de verdade, quem não tiver esse compromisso que eu disse, vai sair. Isso em tudo. E, pô, cara, falando um pouco disso que você falou, essa coisa do protagonismo e tal, você acha que essa coisa da sociedade privilegiar muito aquelas pessoas que são um super destaque e tal, é uma coisa que acaba sendo um sistema que vai criar pessoas infelizes de qualquer jeito? Porque, assim, se você só é bom, se você se destacar, como não tem como todo mundo se destacar, porque a partir do momento que todo mundo se destaca, ninguém se destaca, essa coisa da meritocracia, assim, fica uma coisa que vai acabar criando uma coisa ruim. Você acha que todo mundo tem que buscar essa coisa de super se destacar? Às vezes eu tenho um pouco da impressão que falta essa valorização, assim, da vida comum, assim, sabe? No sentido de, pô, o cara vai lá, trabalha, cria bem os filhos dele e, sei lá, é feliz nos relacionamentos dele, mais do que essa busca, assim... Como que é a sua visão sobre isso, assim, sobre essa coisa, essa protagonismo, meritocracia, esse tudo? Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que o conceito de protagonismo que eu falo é um conceito diferente do que as pessoas e o que eu chamo da indústria do sucesso vende. Certo. A indústria do sucesso, que é muito rentável, ela é baseada em dois pés, né? A negação, você nega os problemas e você coloca... Tipo, você pode, você consegue. Você pode. E o segundo pé é a euforia. Então você nega os problemas e diz, eu não tenho que me encontrar, eu não tenho que me autoconhecer, eu tenho que negar todos os defeitos que eu tenho, me bombardear de autoconfiança e a partir daí buscar uma jornada incrível onde tudo vai acontecer.
E aí o caminho não tem outro, amigo. O caminho geralmente é fracasso, o caminho geralmente é desilusão, frustração, e você entra naquela rodinha do hamster lá e fica correndo atrás, porque isso gera muito dinheiro para muita gente, né? Enquanto você está vendendo isso daí, você tem toda uma indústria sendo alimentada. Sendo que discordar disso, que é como eu faço, e tentar levar para as pessoas verdades inconvenientes, mas que transformem a vida delas, de fato, porque o processo é muito mais interno do que externo. A fórmula, ou o que quer que seja, é muito mais interna. É você ter a capacidade de analisar o cenário onde você está, ter a capacidade de colocar em prática esses seus conhecimentos e construir uma estratégia de vida eficiente para você. Eu costumo dizer que nem todo mundo pode tudo, mas todo mundo pode ser aquilo que desejar ser se for uma coisa consciente, consistente e que estiver disposto de verdade a pagar o preço. Porque muita gente quer o louro, mas não quer a dor. Muita gente quer a fama, mas não quer o sacrifício. E saber quais são os problemas que de fato você quer ter é muito mais importante do que saber o que você quer fazer. Eu não sei se eu fui claro, mas se você quer ser um grande empresário, cara, você vai ter muito problema com um grande empresário. Você vai ter milhares de funcionários, estresse. E talvez você não queira isso de verdade. Então, quando você é protagonista, é exatamente para poder negar o senso comum e ser protagonista da sua vida, se autoconhecendo, tendo capacidade de fazer escolhas por si próprio. E quando eu vejo uma pessoa que tinha tudo... Eu estava lá na Paraíba, no meu estado natal, e tem uma pessoa que trabalhou a vida toda, cuidou de mim a vida toda, que eu até hoje chamo ela de babá, por exemplo. E ela estava me contando, ela é de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. E ela estava me contando que saiu, funcionária doméstica, se esforçou, lutou, e é um sucesso. Sim. Ela é protagonista da vida dela. Porque ela mudou a realidade dela, e hoje ela tem um apartamento próprio dela, ela vive na vida dela, tem a sua poupança, tem a sua vida. E eu vejo um monte de gente querendo ter tudo e sem pagar o preço de nada. E por que eu sei disso? Porque eu já fui assim. Eu já caí na falácia do eu sou especial. Eu já caí na falácia do que a gente pode tudo sem ter que pagar um preço cruel, muitas vezes. Porque todo mundo olha para o palco dos outros, mas esquece de olhar para o bastidor. Então, é fácil olhar para o Vinhas, o sucesso que você tem, mas ninguém sabe as lágrimas que você teve que chorar, os desafios que você teve que enfrentar, o estresse que você teve que ter. E é aí onde você é o protagonista de verdade. Fazendo uma análise com esses filmes de heróis que você tem lá. O protagonista, enquanto está todo mundo correndo para longe do monstro, lá eles estão correndo para enfrentar o monstro. Sendo que quem quer de verdade chegar e ter o resultado tem que estar disposto a carregar o fardo. Mas é que isso, de um certo ponto, tá me enganando, né? Você pega o filme do Rocky Balboa, ele tá todo fodido, aí ele pula a corda 5 minutos, dá 3 soquinhos ali e já vira o campeão do mundo, né? É, exato, que é um problema, que as pessoas acham aí as pessoas pensam que na vida vai ser assim. Que eles... 5 minutos pulando corda e socando o saco de boxe e virar campeão do mundo. E eles aceleram, né? Lá bota aquela musiquinha bacana, dá uma acelerada, ponto de virada na narração aristotélica. Pá! Não funciona assim na vida real, né? Não vai ter uma epifania que você vai. Por isso que quando você entende isso, você começa a ver valor no comum, no processo. Você começa a ver valor nos pequenos passos, na constância de caminhar por uma direção e, na hora certa, até para estar preparado para o sucesso. Porque muitas pessoas não estão preparadas para o sucesso que elas querem. E aí a pior coisa que pode acontecer na sua vida é você ter o sucesso que você quer. Ah, Otton, isso é uma grande bobagem, eu estou hiper, mega preparado. Nem sempre, cara. Porque lidar com fracasso é mais fácil. Pode não parecer, mas é mais fácil. Mas lidar com o sucesso, você precisa ter um nível de empatia, um nível de autoconhecimento, porque senão você se desconecta com a realidade. E tem um monte de história por aí que eu chamo de voo de galinha, né? Que até o Ryan Holiday fala muito disso nesse livro, O Ego é Seu Inimigo. Ele mostra que o sucesso, muitas vezes, as pessoas mais bem-sucedidas, a gente nem conhece quem são. Os grandes empresários, tem um monte de empresário que fatura 9 dígitos aí por ano e a gente nunca vai ouvir falar deles. Verdade. Então, o ser protagonista não tem a ver com aparecer. Tem a ver com fazer
e com suportar. O lutador do UFC, que é meu amigo hoje, o César Mutante, ele fala, olha, o grande segredo é você aprender a suportar a dor. Porque a gente que é lutador, a gente sente dor constantemente. No treino, na luta, nas dificuldades, em enfrentar a gente mesmo, em se superar, em caminhar uma milha a mais. E aí eu me pergunto, né? O que é isso trazendo para a nossa realidade? Se você é empresário, se você é empreendedor, se você é escritor, se você é palestrante, se você é advogado, sei lá. É você lidar com as contrariedades e com os desafios que aparecem. E você tem inteligência estratégica para poder construir as soluções efetivas é fundamental. Para isso você tem que desenvolver perspectiva. As pessoas não falam disso, Vinhas. Mas a quem não tem perspectiva não consegue enxergar além do que está acontecendo no momento. Se você pega um quadro e vai muito para próximo do quadro e fica colado no quadro, você não vai ver a beleza do quadro. Para você observar um grande quadro, muitas vezes você tem que dar 1, 2, 3 metros de distância para você ver o todo. Que é que eu falo, né? O operacional é como se você estivesse colocando um campo de batalha e você pega tem um exército lá se degladiando e você pega uma câmera e coloca a 1 metro do chão. Você só vai ver sangue, só vai ver suor, lágrimas, coisas horrorosas. Você não vai conseguir enxergar o todo da batalha. Se você sobe a 10 metros, você já vai ver ter uma visão tática. Se você sobe a 100, 200, 300 metros, você vai ter que conseguir ver uma visão estratégica. Para onde é que está vindo os exércitos, qual é a saída, como é que é o terreno. E você faz isso na sua vida? Ou você está só todos os dias lutando na visão operacional sem conseguir ter uma visão tática e estratégica daquilo que você quer fazer? Massa. Cara, falando sobre perspectiva e estratégia, como que você se vê nos próximos 5 anos? Cara, eu me vejo como um escritor e como uma pessoa que produz conteúdo sobre estratégia de vida e protagonismo. Eu estou escrevendo um novo livro e estou desenvolvendo um projeto online para poder ensinar esses conhecimentos, habilidades e atitudes do que eu acho que é importante para você desenvolver na sua vida, por conta que o sistema educacional falhou com a nossa geração. Isso é um fato. As universidades, as escolas não preparam para a vida. A gente vê que existe um abismo entre aquilo que é ensinado dentro das escolas, das universidades, com a prática, com a educação para a vida real. Uhum. Para você aprender interpessoal, cognitivo, interpessoal, as habilidades que são necessárias para você ser protagonista. Não importa do que. Pode ser da sua própria vida. Pode ser você ter compromisso com a sua própria palavra. Uhum. Se eu acredito numa coisa, eu acho que uma das coisas mais importantes que traz bem-estar é você ter compromisso com a sua própria palavra. É alinhar o que você fala, com o que você faz, com o que você pensa, né? Com o que você pensa. Se você consegue Se você alinhar essas 3 coisas, você automaticamente está em paz. Está em paz. Então eu estou nesse momento desenvolvendo esse meu trabalho como profissional, que é escrevendo um novo livro, produzindo conteúdo que em breve a gente vai estar aí disponibilizando na internet, com todo @GamaOtton. @GamaOtton. Com TH. Com TH. E também que é um projeto de poder fazer com que as pessoas tenham oportunidades. Porque existe um negócio chamado desigualdade social que é muito grave, sabe, Vinhas? E que a gente não vê se falando nisso. Que é uma crítica muito grande que eu faço à indústria do sucesso. Você não pode chegar e querer que 2 pessoas que têm... Uma que estudou no que tem de melhor, que teve acesso a conteúdo, a livro, a infraestrutura para se desenvolver, vá competir com quem nunca teve nada, com quem nasceu numa favela, quem nasceu no interior do Nordeste, com quem não teve a oportunidade sequer de poder ter acesso a esse tipo de conteúdo que a gente está falando aqui. Certo. Então não dá para competir. Então não faz sentido na minha vida, sendo sincero. Eu já sofri muito por isso, internamente, de ter crises existenciais, porque, meu Deus, eu não posso falar para um público que pode pagar
e esquecer aquelas pessoas que não têm nada. Por isso que para mim essa coisa da meritocracia não faz sentido, assim. Ela faz sentido se for aplicada no ambiente certo, mas você não pode considerar... Não, tô falando assim no ambiente global, né? É o que a gente fala de justiça distributiva no direito. Desiguais precisam ser tratados desigualmente, iguais precisam ser tratados igualmente. Uhum. Então, qual é a forma da gente poder tentar equilibrar o jogo e incluir essas pessoas na sociedade? Eu já fui presidente de uma fundação chamada Casa do Estudante da Paraíba, fui da Fundação Otacílio Gama também, que ambas trabalham com inclusão social através do esporte e da educação. E eu percebi que essas pessoas têm uma grande vontade de vencer. Às vezes, se você alinha a vontade com a oportunidade, você cria vencedores, seja ele em que for. Então, meu projeto para os próximos 5 anos é poder vender 1 milhão de livros, poder impactar a vida de pessoas que possam contribuir, que eu possa ter uma troca com elas, ensinar isso que eu estou falando, inteligência estratégica, protagonismo, capacidade de resolução de problemas complexos, construção de análise de cenário para a vida delas, mas sem esquecer desse meu sonho, que eu até lhe chamo para fazer parte agora, que é a Democratiza Educação, para a gente levar educação de qualidade através do mercado dos meios digitais para aqueles que mais precisam. Pô, que massa. E eu preciso da sua ajuda para a gente fazer isso. Estamos aqui para isso. E quem estiver escutando aí, quiser ajudar também, porque imagina o que a gente aprendeu a fazer, cara. Imagina a quantidade de coisas que a gente aprendeu a fazer no meio digital. Imagina o poder transformador que a educação digital tem. Sim, agora, total. imagina se a gente alia isso a regiões que precisam disso, a pessoas que não podem pagar, com conteúdo impactante para elas. O que é que a gente pode fazer? Então, nos próximos 5 anos... Tem que mandar os iPads primeiro para o pessoal poder assistir, né? Às vezes nem precisa, porque todo mundo hoje tem smartphone, todo mundo hoje tem... Ah, mas não é a galera que mais precisa, né? Mas tem dentro das comunidades, tem salas de computador, porque já existe pessoas que fazem trabalhos sociais lá. Eu tenho um pouco de experiência com isso. Então, se você tem um conteúdo bom, pode ser bem interessante. Mas e na sua vida pessoal, assim? O que você está buscando, o seu próximo grau de evolução, assim, dentro da sua vida pessoal? Cara, primeiro, continuar estudando, lendo, me aprimorando. Uhum. Segundo, cuidar da minha saúde física e emocional, que eu não abro mão. Terceiro... Como que você cuida da sua saúde emocional hoje? Lendo, eu faço terapia, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu também acho incrível. Acho que é importante a gente... Eu faço terapia para lidar com as pessoas que deveriam fazer terapia. E não fazem, né? Brincadeira. Não, mas é importante desmistificar isso, sabe? É importante falar sobre isso. E aí é onde está, né? O que o Martin Seligman fala, né? Qual é o bem-estar, né? Financeiro, dos seus relacionamentos, da sua saúde física, da sua saúde emocional e do seu propósito. Se você conseguir alinhar isso daqui, porque o conceito de felicidade é um conceito de estado de espírito. Ele não é um conceito que tem bases sólidas, mas o bem-estar é possível medir, mensurar. Ele fala na psicologia positiva que exatamente era a Felicidade Autêntica, que é o primeiro livro dele. Uhum. Depois ele escreveu outro chamado Florescer, onde ele se contradiz, diz, olha, eu estava errado. Isso é incrível, porque quantas pessoas que a gente conhece desse mercado que escreve, que tem coragem de dizer, olha, eu me equivoquei, eu fiz de um jeito, agora eu percebi que era de outro. Por que ele faz isso? Porque ele é um pesquisador de verdade. E pesquisadores compreendem que vão mudando as coisas. E ele dá bem-estar financeiro, emocional, físico, de relacionamentos e de propósito. Porque hoje a gente acha que isso é bobagem, mas a nossa geração precisa encontrar um verdadeiro propósito, que é o que eu chamo de proposidade, né? Que é a mistura de propósito com prosperidade. Se ficar só no propósito, cara, não vai dar certo. Se ficar só na prosperidade também, no dinheiro, etc., não vai dar certo. Se você encontrar o meio termo, cara, e joga o teu jogo, que é o que eu decidi fazer, o meu jogo. Sem ficar se comparando e tal. Que é comparar com os outros é um câncer, né, cara? É um câncer, cara. E eu achava que muita gente acha que todo mundo corre contra todo mundo. Uhum. Isso é mentira. Cada pessoa tem a sua corrida. Cada um corre sua própria raia. Sua própria raia para destinos diferentes, para situações diferentes. O que você quer não é o que fulano quer, nem o que eu quero é o que fulano quer. E você saber disso dá muita paz. Porque aí você consegue ter
a certeza de que você não precisa ficar olhando para o vizinho. Então, se fulano tem mais seguidores, se fulano tem mais dinheiro, fulano é mais bonita, ou cicrano é mais bonita, pouco importa, cara. Isso é libertador. Cara, me fala um livro que você leu recentemente que deu um estalo aí em você. Essencialismo é fantástico, porque Conta um pouquinho aí. ele explana sobre como a gente busca mais coisas do que a gente precisa. Uhum. E ao fazer isso, inverte totalmente a lógica de quanto mais, melhor. Então as pessoas querem fazer muito mais, ter mais compromissos, buscar mais novos negócios, e às vezes o que elas mais precisam é ficar numa coisa só, buscar menos e ser muito bom naquilo dali. E isso traz competência, capacidade de resolução, traz novos horizontes. Então imagina no que existe de melhor, tipo o Neymar, tipo Michael Jordan. Imagina o Neymar dizendo, eu sou jogador de futebol, mas eu também sou empresário, eu também trabalho em várias áreas. Ele não ia conseguir ser o que ele é. Porque, na verdade, a lógica do multiuso, que é a lógica dos filósofos renascentistas, dos caras que eram tudo, basicamente, astrólogo, filósofo, jurista. Isso é numa época onde o conhecimento e as áreas do conhecimento eram muito rasas. Hoje a humanidade evoluiu num ponto tal que tudo é muito complexo, tudo tem muito nuances e detalhes. Então você não consegue, na verdade, ser bom em tudo. E isso daí, a busca por mais, faz você se sentir ansioso, faz você se sentir preocupado, faz você se sentir angustiado. E isso gera o quê? Ansiedade, gera frustração e gera o que é pior ainda de tudo isso, resultados ruins. Então ele fala com um conhecimento profundo, eu acho que ele é professor de Stanford, se eu não me engano, e ele vai explicando como isso funciona. E eu gostei bastante. Eu reli esse livro essa semana retrasada. Então, que legal. Tá bem bacana. E eu tô lendo agora um livro que eu comecei, Contágio, mas é de marketing. É por que as coisas pegam e como é que elas funcionam. Mas não é a minha área, é mais para eu entender se eu tô indo pro caminho certo. Tá gostando? Tô. Teve algum fracasso, assim, que aconteceu ou na sua vida pessoal ou na sua carreira que depois te levou a um grande sucesso, a uma grande mudança de paradigma? Assim, alguma coisa que aparentemente era muito negativa, mas depois você viu que te levou para um lado positivo? Muito. Qual que é o seu favorito? Da coleção, eu vou contar... Qual que é o seu fracasso favorito? O meu fracasso favorito, ele é na parte de música. Eu fazia eventos musicais lá na Paraíba, né? Você trouxe até o Fatboy Slim pro Brasil. Ouvi histórias. Não pro Brasil, né? Eu levei ele pra Paraíba. Outras pessoas trouxeram ele pro Brasil e eu levei ele pra lá. Foi até hoje o maior evento de música eletrônica do estado. E quem me conhece sabe que isso não tem nada a ver comigo. Eu sou um cara que eu sou um bicho do mato. Eu vivo dentro de casa, só saio pra ir pro cinema, tipo, vou pra livraria tomar café e chá. Então, não é uma coisa que... Somos dois. Que tem nada a ver comigo fazer evento. Mas eu fui pelaquela, começou a dar dinheiro, entendeu? Foi fazendo bacana. Levei o Felguk pra lá e estourou. Aí saí levando um monte de artista desse e dando certo. Aí eu disse, cara, agora a gente vai trazer o Fatboy Slim. E apareceu a oportunidade, a gente fez lá um evento, dia 29 de dezembro de 2011. Um mega evento no Centro de Convenções, o primeiro evento do Centro de Convenções do Estado da Paraíba. E quem foi no evento achou o evento fantástico, assim, muito bonito, nunca se viu um telão daquele e tal. Mas na prática foi, além do prejuízo financeiro, que perdeu o dinheiro, o tempo de execução que eu coloquei naquilo dali, o esforço, me fez ver que, cara, não é isso que eu quero pra minha vida, entendeu? Então, daquele momento, eu aprendi a saber quais os problemas que eu gostaria de ter e me empurrou para outra carreira, que é mais dentro da área jurídica, e depois para o que eu faço hoje, que é escrever, fazer palestras e tal. E isso, compartilhar conhecimento, conteúdo. E foi muito importante, porque eu estava acabando a faculdade de Direito e assumindo muito compromisso, que é aquilo que eu estava falando do essencialismo,
que eu não deveria fazer. Então, se você vai fazer uma coisa, foca numa coisa e faz essa coisa bem feita e dá o teu melhor. Porque se você pode ter sucesso fazendo bolo de laranja, se você for o melhor cara que faz bolo de laranja do mundo ou da sua cidade, vai tudo bem. E tudo bem quanto a isso. Então foi bacana. E todo mundo assim, cara, parabéns! Que evento fantástico, que lindo, né? E tá cheio de dinheiro. Eu disse, é verdade, tá verdade. Tamo indo. Porque quem viu lá 10 mil pessoas achava que tinha sido um sucesso. E ali eu vi, cara, eu sou infeliz fazendo isso, eu não gosto de fazer isso. Eu faço isso só porque eu comecei a ganhar dinheiro e, na verdade, comecei a perder depois. Quando você vai ver, cara, se você tem a capacidade e o poder de escolha de fazer, faz. Porque nem todo mundo que começa, sei lá, que precisa jogar no Barcelona, ou jogar, fazendo alusão com o futebol. Cara, se você gosta de jogar futebol, você pode viver bem, ter sua dignidade, jogando num time da segunda divisão daqui do Brasil, ou da terceira divisão, e ganhar seu bom dinheiro e sustentar sua família com dignidade. E tudo bem, sabe? Então, só que todo mundo quer ser o Neymar. Todo mundo quer ser o Neymar. E não dá pra todo mundo ser o Neymar. Pelo menos não no futebol, né? Você pode ser bom em outras coisas, mas se você for tiver esse bem-estar que eu falei e parar de correr atrás daquilo que não precisa, cara, eu acho que dá certo. E esse foi um ponto de virada na minha vida, que depois disso eu disse, cara, nunca mais eu vou querer trabalhar fazendo eventos, porque não sou eu. Eu até ganhei mais do que perdi na minha área de eventos, mas logo depois aconteceu aquela tragédia de Santa Maria, sabe? Que morreu um monte de gente. Eu disse, caramba, olha só a responsabilidade que é fazer isso. Imagina. Então, foi um turning point muito importante. E essa coisa que você está falando das pessoas quererem, assim, o máximo, às vezes não é porque você tem a capacidade, né, de fazer uma coisa que você precisa fazer aquilo até o máximo, né? Um cara me contratou esses dias para fazer uma consultoria, um cara incrível, assim. Sei lá, o cara, números estratosféricos, assim, sabe? Eu faço vendas de 1 bilhão, sei lá o quê. E o cara tava querendo entrar nessa coisa do marketing digital e falou, eu vi que você é um bom estrategista, tal, pesquisei aí no mercado, quero contratar você. Aí, conversando com o cara, assim, aí o cara falou, mas me conta aí como é que é sua vida, tal. Eu falei, os últimos 6 meses eu morei lá na montanha, né? Eu tô mais de boa, lendo meu livro, não sei o que, escrevendo meu livro e tal. E o cara falou, nossa, cara, essa é a vida que eu queria e tal, não sei o quê, porque agora eu tenho que ir num cruzeiro, não sei aonde, vou ter que ficar 8 dias fora, depois vou ter que ir pros Emirados Árabes, depois vou ter que fazer não sei o quê, depois vou ter que fazer isso aqui. E o cara já fazia outras coisas e ele quer fazer mais um negócio ainda. Então, é tipo aquela fábula lá do pescador, sabe? Que o cara tá lá pescando, aí chega o executivo e fala assim, por que você não amplia a sua margem aí de peixes, né? Porque aí você pode vender para fora, aí o cara pergunta, mas para quê? Porque você vai ganhar mais dinheiro, aí o cara, mas para quê? Porque você vai abrir uma empresa, distribuir peixes pro mundo inteiro, não sei o que lá. Aí fica nessa, pra quê? Aí o cara fala, porque aí depois você vai poder ficar aí sem fazer nada, só trabalhando poucas horas por dia, curtindo seus amigos, sua família. Aí o cara, mas eu já faço isso. Então, eu acho que às vezes as pessoas se desvirtuam nessa coisa de ficar buscando esse mais aí que você tá falando. E às vezes elas abrem mão do que é essencial, né? Porque até aquela, falando em fábula da Dalai Lama. Não, da maçã dourada, né? Que tinha uma história... Conta aí. A história de que uma... Vai ser o nugget, esse, a fábula da maçã dourada. É bom. Tinha um reino e tal, e aí o rei queria que a filha casasse escolher com quem a filha ia casar. E ela era a melhor corredora desse reino, ela era uma grande maratonista. E um dia o pai chegou para ela e disse, você vai ter que casar com quem eu quiser, e acabou. E ela disse, não, pai, por favor, eu não quero isso é a minha liberdade, é a minha vida. Eu tenho uma proposta para fazer, vamos marcar uma corrida, se eu perder essa corrida, você escolhe com quem eu vou casar. Se eu ganhar, acabou. E eles, tudo bem, vamos fazer essa corrida. E marcaram a corrida no dia, e ela, como era a melhor disparada, saiu correndo na frente de todo mundo e ninguém pegava ela. Quando de repente ela vê e olha uma coisa dourada brilhando no chão, e ela para ver aquilo ali, é uma maçã de ouro. E ela diz, caramba, que coisa incrível, e pega a maçã de ouro, e daqui a pouco ela vai ver outra maçã de ouro, daqui a pouco outra maçã de ouro. Quando ela menos espera,
uma pessoa passa e ela perde a corrida mais importante da vida dela, que é pela liberdade, por maçãs de ouro. Então, muita gente está correndo para pegar as maçãs de ouro e esquecendo o que ele quer de verdade. Talvez vocês mesmo que estejam nos escutando, nos vendo, estejam atrás da sua maçã dourada e esquecendo do que realmente importa. O problema é que para pegar essas maçãs douradas, você está abrindo mão do que é mais importante para você. E a vida é finita. O tempo, a nossa energia não é inesgotável. Se você tem uma energia e você dispersa essa energia, ela não gera efeito nenhum. Então eu me perguntei muito se eu estava correndo atrás das maçãs douradas ou se eu estava correndo atrás do que realmente importa. E talvez as pessoas não pensem nisso e devessem pensar com mais seriedade. E para isso, Vinhas, é fundamental se autoconhecer, levar a sério isso. Não com essa pegada motivacional, mas com a pegada séria de analisar quem você é, quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos, quais são os seus pontos fracos, o que é que realmente você quer fazer da vida, o que é que você realmente deseja para você e o que você está disposto a pagar o preço. Aí você não vai cair mais na fábula das maçãs douradas e vai correr para aquilo que realmente importa. Saber equilibrar o desejo da segurança, que é uma inerência humana, com a certeza da insegurança, né? A gente deseja ter a segurança. A gente trabalha para ter segurança, como se a gente fosse viver para sempre, como se a gente precisasse manter nosso status quo em equilíbrio. Mas a gente também não pode esquecer da certeza da insegurança. A gente não tem controle sobre absolutamente quase nada do aleatório. E A única coisa permanente é a impermanência. se você esquece dessa insegurança, você vira uma pessoa que você é 100% racional, você não se permite viver nada. Você é o cara que vai deixar de tomar o café, porque no final do ano você vai ter R$300 de economia, porque você economizou um cafezinho por dia. E você pode simplesmente ser atropelado no dia seguinte, no meio da jornada. E perder os cafés todos. E perder todos que os você seus podia ter cafés tomado. que você podia ter tomado. Mas se você também só pensar na insegurança e for irresponsável, a sua vida vai estar desequilibrada. É, Né? cara, minha vida é que nem aquele é o eterno dilema do Chapolin, sincero. Eu fico sempre nesse dilema entre preciso guardar dinheiro e só se vive uma vez. E isso é em tudo, né? Tipo, não só no dinheiro. A gente, Comida. o segredo é clichê, mas é verdade, é o equilíbrio. Sendo que não é porque é clichê que é fácil, né? Sempre digo isso. O clichê é difícil pra caramba, às vezes. Cara, qual foi o melhor investimento que você já fez na sua vida? Cara, sinceramente, em conhecimento, porque eu ganho dinheiro com isso, né? Eu vivo disso. Então, enquanto eu tenho conhecimento, as pessoas me pagam para isso. Pagam para eu construir estratégias para elas, me pagam para eu dar conselho a elas, me pagam para eu pensar em soluções para problemas complexos. Então, isso é uma coisa que eu não abro mão. Então, tudo que eu ganho, eu invisto uma parte em educação para eu poder retroalimentar isso. E é um conselho que eu falo sinceramente, porque se você quer chegar em outro nível, em outro patamar, se você quer desenvolver, se você quer melhorar, você precisa continuar estudando, precisa continuar se desenvolvendo. E isso é uma coisa que é constante, é perene. É um rio que não pode secar. E isso é uma decisão de vida. Tem gente que acha que isso é bobagem, tem gente que acha que isso é besteira, tem gente que acha que, eu já sei de tudo. E beleza, é um mindset de estabilidade, de que não desenvolve. E tem as pessoas que têm um mindset de desenvolvimento, que até a Angela Duckworth, naquele livro Garra, né? ela fala que as pessoas que vão mais longe são as que têm a mentalidade de desenvolvimento. E tem aquele outro livro da Carol Dweck, que é o Mindset também, que é essa onda, que é bem legal. Então, se você acha isso, eu acho que vale a pena. Mas eu não vendo isso, não é a minha praia e tal. Cara, mas assim? tem uma fábula, né? Voltando ao podcast das fábulas. O cara tinha um navio lá parado, não sei quanto tempo, a máquina sem funcionar. E aí disseram, já tinham trazido todo mundo, nada resolvia. Aí tinha um cara que era o cara que resolvia a máquina do navio. Aí ele chegou lá, fez o serviço, pegou um martelo, foi lá na máquina, deu 2 batidas aqui e o navio voltou a funcionar, a carga deixou de se perder, um prejuízo milionário não aconteceu. Aí ele apresentou a fatura, $100 mil. Cara, pelo amor de Deus,
como é que você vai cobrar $100 mil por 2 batidinhas de martelo? Ele disse, não, as 2 batidinhas de martelo custam $10. O restante é saber onde bater. Funcionou? Então, pronto. Então, eu acho que, às vezes, você está lá na sua empresa e você precisa de um olhar externo para fazer você crescer. Por isso que consultoria é tão importante. Por isso que as grandes empresas do mundo, na verdade, elas levam isso muito a sério. Elas têm departamentos de pesquisa, de processo, de análise, de ver os pontos fracos dela, de tentar se antecipar aquilo que pode dar de errado, né? Então, a estratégia surge daí. Essa palavra vem de uma função militar grega, que é o estratego. O estratego era o profissional que tinha a função, a incumbência de tentar antecipar os passos do exército invasor. E de que forma eu poderia agir para evitar, reduzir os danos e aumentar as chances de sucesso. Então, daí surgiu a palavra e tudo que a gente fala sobre estratégia. Que legal. Era essa função do cara. Então, a estratégia faz isso. Porque você não pode controlar a estratégia alheia. A única coisa que você pode controlar é a sua própria estratégia. E, geralmente, é como Maquiavel diz, né? Existe a virtude, que é o meu conjunto de habilidades, e a fortuna, que é o aleatório. Uhum. O aleatório eu não consigo controlar, mas a minha virtude, que é o meu conjunto de habilidades para fazer isso, eu consigo controlar. Então, geralmente, a vida se trata sobre a construção da minha própria estratégia, lidar com a estratégia alheia, que muitas vezes pode ser contra a sua, Uhum. e com o aleatório. Se você conseguir lidar com essas 3, você consegue ter uma vida satisfeita, feliz. E mais do que isso, bem-sucedida para você. Sendo que você não pode achar que isso é um acessório. Para mim, isso é a base. É o contrário do que as pessoas... depois eu vou construir, então vamos construir no prédio. Depois a gente pensa nisso. Não. Isso é a base, a fundação. É o alicerce. Porque senão pode ser que você tenha um prédio mais bonito do mundo e todos os dias você entra nesse prédio e se sinta um lixo, que não vale de nada. Cara, e qual conselho você daria para você mesmo 10 anos atrás? Seja mais disciplinado. Não abra mão nunca dos seus princípios e valores. Esteja aberto a se desenvolver sempre. Mas não traia nunca seus princípios e valores e tenha disciplina e, mais do que isso, sem mimimi. Cara, para de reclamar e vai trabalhar. Para de ser frouxo e vai trabalhar. Trabalha duro, sonha grande, começa pequeno e cresça constante. Essa história de crescer rápido demais, isso é bonito para startup e tal, mas na sua vida, irmão, vai na constância. Vai no sapato. É o seguinte, a vida não é uma prova de 100 metros. A vida é uma maratona de 42 quilômetros e você precisa estar preparado para ela. E você só consegue se preparar para ela se desenvolver hábitos certos. Estratégia e hábitos certos. Senão você vai continuar correndo 100 metros e ficando muito cansado depois. E depois vai lá o cara na constância. Já assistiu a São Silvestre? Sempre não tem aqueles caras que saem primeiro correndo na frente, todo mundo para aparecer na Globo. Ninguém nunca viu. Aí depois, quando vê, o cara desaparece e aparece os quenianos lá que vão ganhar sempre e eles ganham. Pronto. Então é isso. Seja o queniano, velho. E de hábito, qual que é o hábito que você aplica na sua vida constantemente que mais melhorou a sua qualidade de vida? Cara, exercício físico. Por exemplo, quando eu não estou fazendo exercício físico, todas as outras áreas da minha vida pioram. Eu não estou falando necessariamente de estética e de beleza. Estou falando de saúde até emocional mesmo. Então, o hábito de fazer exercício físico, de correr, de ir para academia, me ajuda em todas as outras áreas. E a ciência já mostra que eles são considerados hábitos angulares. Existem hábitos que, desenvolvidos, eles são bases para outros hábitos menores. Então, se você quer ter mais disciplina, por exemplo, no seu trabalho, aumentar a sua produtividade, a chance é que você, tendo uma rotina de exercícios físicos, você desenvolva mais produtividade, mais rotina e mais eficácia naquilo que você está fazendo. Isso serve também para controle financeiro. As pessoas que têm um controle financeiro e aprendem a ter disciplina
no controle financeiro, ela geralmente tem hábitos e constâncias melhores em todas as outras áreas da sua vida. E é assim que eu acho que funciona para mim, sabe? E eu acho que funciona para todo mundo. Mas é muito difícil. Cara, micro hábitos. Kaizen lá, a filosofia japonesa. 1% melhor todo dia. É verdade isso. É juros compostos, né? E eu acho que uma das coisas mais importantes, e que depende muito de quem tá ouvindo, eu achava que, aquela história lá que todo copyright fala, eu sou responsável por aquilo que as pessoas entendem. É verdade também. Mas depende muito do momento daquela pessoa. Depende muito do repertório que ela tem de vida. Uhum. Então, tenta, nesse podcast, em todos os outros, parar de só escutar as palavras. Tenta sentir as palavras. Porque quando você fala, por exemplo, gratidão, e você não sente a gratidão é apenas mais uma palavra. Mas quando você fala gratidão e você está sentindo isso de verdade, a paz que você sente, a tranquilidade interna que você sente, muda tudo. Então, Kaizen, etc. Tal. E outra coisa, uma das coisas que foi muito importante para mim, tem uma hora que é muito importante ter dúvida. Uhum. E questionar, e fazer tudo que é necessário para desconstruir e destruir suas ideias. Mas passou dessa fase, cara. Você decidiu que é esse caminho. Vai com surdez às dúvidas. Esquece as dúvidas. Porque senão, você vai estar sempre olhando para o retrovisor. Isso é como se você estivesse num desfiladeiro. Imagina que você está no desfiladeiro, tudo escuro, aí você pega, só tem uma lanterna, e você decide não focar no caminho que você tem para focar. De um lado é buraco, do outro buraco, só tem um caminho. Aí você pega a lanterna e foca no buraco. Você vai cair. Porque você pegou todo o seu foco, sua energia e ficou focando no buraco, quando você tem que focar no caminho, cara. E isso não faz sentido, faz? Mas por que a gente faz isso direto? Porque quase todo mundo que eu conheço faz isso. Pega a lanterna e foca no buraco, em vez de focar no caminho. É o que você fala, né? Por isso que no carro o vidro da frente é grande e o do retrovisor é pequeno. É menor, cara. Porque assim, passou da fase de dúvidas, deu errado. Sabe uma coisa que eu aprendi na prática, na minha vida? A derrota, o fracasso, a vitória tem o seu glamour, tem a sua honra, tem a sua glória. Não importa. Um grande guerreiro mostra suas cicatrizes de batalha ao longo da vida. Onde não tem glória, onde não tem honra, onde não tem nada disso, é na covardia. É naqueles que passaram a vida toda dizendo que iam fazer e nunca fizeram, daqueles que disseram que iam mudar e nunca mudaram. Nessa área, cara, acabou a honra e a glória, só a covardia não tem honra e glória. O fracasso, a derrota, a arena, o sangue, o suor de estar ali lutando pelos seus sonhos, pelo seu objetivo, faz parte. Eu não conheço nenhum cara grande, eu conheço vários caras grandes, bilionários, melhores do mundo, etc., que não tem um fracasso. E saber lidar com isso e ter um mindset certo, que é o desenvolvimento, dizer, tudo bem, deu errado aqui, vai dar certo ali. Uhum. O mundo tá caindo, tá todo um caos, eu tô lidando com o caos. Porque a vida, de certa forma, é lidar com o caos. Sim. E quanto mais você sobe, maior a pressão atmosférica. Então, estar embaixo do Everest é fácil. Chegar lá em cima é difícil. Porque a pressão atmosférica, o clima, o frio é mais complexo. E tudo bem estar na base. Mas se você decidiu subir, para de se enganar. E para de querer ficar olhando para os outros. Porque eu vejo muita gente, inclusive no marketing digital, no mercado digital, fulano tá fazendo isso, então eu vou fazer igual. Fulano tá se fazendo isso. Cara, e a estratégia? Funciona para ele. Uhum. Porque é o tabuleiro de jogo dele. É o que eu ensino até num dos cursos que eu estou desenvolvendo, a você montar o seu tabuleiro de xadrez da sua vida. Cara, se souber montar aquilo dali, você tem uma vantagem gigantesca. Porque você para de querer competir com todo mundo e passa a construir o seu jogo, do seu jeito. Cara, nessa área de marketing digital, tem alguém assim que você admira o trabalho e por quê? Sem brincadeira, sem jogar confete, eu admiro o trabalho que a Ingratitude faz, acho bem bacana, com o Gustavo Cerbasi. Cara. É verdade. Eu acho que meu coração não aguenta. Ele é um exemplo para mim, sabe? Ele é um exemplo porque ele consegue aliar duas coisas que eu valorizo. Um faturamento expressivo de 8 dígitos por ano, uhum,
com a seriedade e com o compromisso com o cliente. Eu vejo... Sem fazer essas promessas... milagrosas, sabe? Eu entendo que isso... Sem vender o tônico da felicidade. É isso. Eu acho que você consegue ganhar dinheiro sem necessariamente ter que jogar o jogo baixo, sabe? Ou prometer coisas que não necessariamente são verdades. E quando você vê isso, é legal. Eu acho o trabalho dele fantástico. Porque ele é um professor de verdade, ele é um cara que eu admiro e que, de fato, ele é aquilo ali, ele é verdade. Que é uma das coisas que eu queria até falar para as pessoas. Antes de só vender, tem que ser de verdade. Porque se não for de verdade, o tempo de vida útil é muito pouco. E aí você fica feito um macaco, pulando de galho em galho. Você aprende a vender, que você desenvolve as técnicas de marketing digital, mas você esquece de pensar no que deveria vir anterior. Cara, qual é o conteúdo desse cidadão? Qual é o conteúdo? O que é que essa pessoa explica de verdade? O que é que ela faz? O que é que ela ensina? Isso é de verdade? Ou foi inventado de última hora para poder a gente fazer um lançamento e ver no que dá? Eu já pensei assim. Sendo sincero, eu olhava quando você tá chegando e fulano faz isso, então vamos fazer parecido. Cicrano faz isso. Cara, não funciona. E qual que é o conselho ruim que você acha que é comum, assim, nessa área de marketing digital, assim, que é um senso comum, mas você discorda? Não é bem um conselho, mas sabe, faz de todo jeito, sabe? Antes feito do que perfeito. Não é a lógica, porque tem uma verdade no antes feito do que perfeito, da pessoa que cozinha muito galo e nunca serve, sabe? Da pessoa que nunca começa, que nunca faz. Mas eu acho que simplesmente se preocupar com a fórmula de lançar isso, eu acho que é um erro grave. E eu vejo um conselho generalizado. Faz. E uma coisa que eu acho bacana em vocês é que vocês fazem, mas fazem bem feito. Com calma, com processo, com qualidade. E, tipo, é aquela coisa do faturamento também, sabe? É legal você faturar, sei lá, 7 dígitos, 8 dígitos, 20 dígitos, sei lá quanto. Mas tem que ver o LPC, né? É o único índice que importa. Leva pra casa. Leva pra casa e se é o seu jogo, entendeu? Não, mas é que tem muita gente que faz um faturamento alto, mas tem prejuízo. Então, pois é. Então é aquela coisa do ego, né? Então, eu sempre digo, cuidado com o que você escuta nesse mercado. Porque tem muita mentira ou tem muitas meias-verdades. Que o cara, para se auto-exacerbar, ele sai contando, faturei 8 dígitos. Às vezes faturou 8 e gastou quase 8, às vezes até mais. Então, isso daí é uma coisa preocupante. Então, sério, se você está começando, e principalmente para quem está começando, gasta tempo afiando o machado, como dizia Abraham Lincoln, sabe? Ele dizia, né, se me desse 4 horas para derrubar uma árvore, eu ia gastar 3 horas afiando o machado e 1 hora, de fato, trabalhando. Então, afia o machado. Pensa, analisa, faz testes, porque aí quando você for, principalmente se for o seu rosto que tá na cara. Leve isso a sério. Cara, porque se você estiver lançando outras pessoas, tipo, beleza, até vai, você tá queimando a imagem de outra pessoa. Você vai lançando, aí o cara vê, pô, que bobagem. Mas se é você mesmo, se seu patrimônio maior, é sua reputação, né, que tá em jogo. Cuidado, pra não sair falando um monte de bobagem, depois fica arrependido por aí. Então, ter calma. Legal. E, cara, quando você tá se sentindo ou sobrecarregado ou sem foco, primeiro eu quero saber se você costuma se sentir assim, como que você faz pra voltar no trilho? Cara, escolha. Aprender a tomar decisão. Como que é o seu processo? O processo de tomar decisão é, basicamente, isso é importante pra mim ou isso é uma maçã dourada. Todas as vezes hoje que eu vou tomar uma decisão, que eu tô começando a me apaixonar por uma ideia, eu digo, isso é uma maçã dourada ou esse realmente é o meu jogo, é a minha corrida. E é muito importante isso, porque senão pessoas como eu, que são criativas, a gente termina se apaixonando pelas ideias e você vai convivendo com as pessoas também. E vai se apaixonando pelas ideias. Então, pô, que ideia incrível! E você sabe que pode fazer, sabe? Eu consigo fazer isso, eu posso fazer isso. Mas será que você precisa fazer isso? Eu tava conversando com um amigo meu, ele é um cara muito rico, tipo, ele não precisa mais de dinheiro nessa vida.
Ele já tem uma certa condição que tem para ele 10 gerações, sei lá. E ele tá querendo fazer um outro negócio para ganhar mais dinheiro e ele não gosta desse outro negócio, é simplesmente porque ele acha que pode fazer. E o tempo é finito. Então, sempre, eu pergunto, isso é uma maçã dourada? Eu até dou um conselho. Você que tem a tendência a desfocar muito, coloca aí no teu celular ou na tua casa. Isso é uma maçã dourada? Porque aí toda vez eu penso, cara, talvez seja. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei que eu preciso aprender a dar não para as pessoas. Eu sei que eu preciso... E aí, quando eu tô me sentindo assim, eu faço isso e digo, calma, calma, calma. E volta pro que é essencial. Porque é muito fácil você mexer... Lembra que eu falei no início daquele primeiro 1 grau do avião? Cara, o impacto disso é incrível. Você mexe 1 grau prazo, no né? longo prazo, daqui a 20 anos, que é uma coisa que eu aprendi com você também, que é jogar o jogo a longo prazo, sabe? Ter suas metas iniciais, etc., curto prazo, mas jogar o jogo a longo prazo. E ter tempo para fazer isso. Porque a gente vive num mundo digital que tá todo mundo achando que em 2 meses resolve tudo, sabe? E não é. Todo mundo quer resolver a vida em meses, né? Tipo, cara, e assim, se você tá começando, e o Gustavo Cerbasi tá aí há quanto tempo, por exemplo? Tá bem uns 20 anos. Cara, é isso. Então, não fica olhando porque fulano disse que fez em 6 meses e ficou multimilionário e agora eu sou um fracassado. Não, Délio. Calma. Vai jogar o teu jogo, até porque às vezes você não precisa ter 10 milhões de faturamento. Sim. Às vezes você tiver e você gosta de viajar, sei lá, pra Bali, pra Indonésia, vai lá, cara, e fica lá de boa. Tem essa coisa que as pessoas às vezes inspiram nisso, assim, né? Tem um filme, que é o Charlie Sheen, que ele tá planejando roubar um banco. Deixa eu te falar essa história. Aí o cara fala, nossa, mas que legal, o que você vai fazer com isso? Aí o cara fala, assim que eu roubar esse banco, eu vou dar uma volta de moto na China. E tipo, como se o cara precisasse roubar um banco pra dar uma volta de moto na China. O cara podia... É o que o cara fala, o cara podia ali ficar limpando o banheiro nos Estados Unidos por uns 3 meses, ele já podia andar de moto na China. Então as pessoas às vezes ficam superestimando, né? Pra que você vai fazer uma coisa? E eu vejo muita gente se enganando, sabe? Assim, o auto-engano, porque elas querem fazer uma coisa e elas ficam justificando outras coisas que não tem nada a ver. Exato. Eu quero ir pra China. Tipo, tem 1000 formas. Ou ela tá se enganando, porque as pessoas mentem, né? Mentem pra elas mesmas e pros outros. Ou ela está mentindo para o terceiro, ou está mentindo para si próprio. É aquela que o primeiro princípio é que você não deve enganar você mesmo, e o segundo é que você é a pessoa mais fácil de enganar. E o problema é esse, que quando você se engana, e geralmente você vai tirando todas as pessoas ao seu redor que estão discordando. Porque aí você diz, não é possível, ele tá com inveja de mim, ou ele não gosta de mim, ou ele não tá nem aí, ou eu sou fantástico e ninguém sabe o que tá dizendo. E eu não acho bacana isso. E sabe, uma das coisas que eu mais vejo de auto-engano e que as metas intermediárias não estarem alinhadas com as metas finais. Que legal isso. Cara, esse cara diz, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Mas todo o trabalho de meta intermediária dele é para chegar em Recife. Então, tipo, eu quero ser no futuro um grande escritor. Muita gente me diz isso. Eu quero ser no futuro, sou um funcionário público hoje e quero ser empresário. E aí ele tá lá estudando 8 horas por dia para passar em outro concurso. Um exemplo. Em vez de estar estudando 4 horas... E qual que você acha que é o jeito de você alinhar essa meta intermediária? Acho esse conceito super interessante, assim, com as metas grandes, finais, assim. Primeiro, caso de longo prazo. Fazer um planejamento, colocar num quadro mesmo. Você pega um papel e coloca, assim, quais são as minhas metas finais? O que é que eu quero de verdade? Qual é o meu jogo? E aí você diz, a segunda pergunta, o que eu estou fazendo hoje é importante para isso? Então, eu quero morar nos Estados Unidos, estudar em Harvard, mas eu não sei falar inglês. Então, uma das minhas metas intermediárias tem que ser urgentemente aprender inglês. Porque senão, se eu tiver só treinando tênis ou fazendo outra coisa, a minha meta não vai chegar. Ou eu estou me enganando aqui
E uma das coisas que eu mais vejo são as metas intermediárias erradas. Dos Foi bem maiores erros das interessante isso. pessoas é não saberem construir as metas intermediárias certas. E aí elas estão caminhando por uma direção completamente diferente e dizendo, eu tô indo para cá, eu tô feliz, eu tô chegando. Porque elas têm a necessidade de se sentir em progresso. É aquela coisa, a pessoa se empolga com o A, sonha com o Z, mas não pensa nada entre o B e o Y. Isso. E aí elas têm a necessidade de se sentir em progresso porque elas acham que estar paradas é a pior coisa do mundo. E às vezes você tá parado, você tá jogando parado, você tá indo mais para frente, entendeu? Então elas começam ansiosamente, que é o que eu chamo de ciclo da improdutividade perfeita. É isso, se empolga com o A, fica ansioso pelo Z É. e não sabe nada sobre o E aí Y. você vai, para, aí você fica um tempo, meu Deus, eu preciso evoluir, eu preciso fazer alguma coisa, minha vida tá em stand-by. Ai, meu Deus, socorro, socorro, socorro. Aí ela fica, euforia, vou agir. Aí ela começa, eu preciso achar alguma coisa para fazer. Ela começa a agir. Sendo que ela não tem pensou para onde ela tá agindo, ela tá indo só. E aí, pronto, aí quando ela vê, ela se frustra, ela fracassa, e aí ela fica mais, e ela cria paradigmas na vida dela que ela não é capaz de fazer aquilo que ela quer. Aí de duas ou ela desiste, tipo, eu não sou bom o suficiente. Ou ela diz, eu vou tentar de novo, mas tentando da forma errada. E a opção que eu digo é, escreve isso, as metas intermediárias. Cara, isso é um game changer grande. Isso, Nossa, eu acho também. Eu faço isso, eu acho bem legal. porque No meu caso, eu faço assim, quando eu pego a meta do ano, então, sei lá, por exemplo, com dinheiro. Quero juntar X mil reais. Aí eu vou colocando. Então, se eu quero juntar X mil reais no final do ano, em janeiro eu tenho que juntar tanto, em fevereiro tanto. Aí que nem agora, passou janeiro, eu não juntei o que era pra juntar. E, tipo, na verdade, gastei, tipo, da minha reserva. Então, tipo, eu já vi que eu vou ter que ajustar muito o resto, assim, né? Eu acho que essa coisa de você tá consciente do que você tá fazendo, né? Já muda muito. É isso que você tá falando, de você ir olhando a meta intermediária, né? Que senão você vai fazendo coisa errada, coisa errada, coisa errada. Quando chegar lá na frente, você fala, putz, não deu, né? não deu. E tipo, aí você chega e passa a vida toda assim. Então, a pior coisa do mundo é você saber que você pode, é acreditar no seu potencial e você não chegar e desenvolver esse potencial. A gente fala muito sobre economia de energia, tipo, de sustentabilidade, mas eu sempre fico me perguntando assim, cara, e o desperdício de potencial humano? E o índice de pessoas que desperdiçam seu potencial? O que a gente poderia fazer de bom para o mundo, sabe? O que de fato podia ser de diferente se as pessoas chegassem no seu máximo. Sim. E tudo bem se seu máximo é jogar na Série B de um campeonato qualquer e não ser o Neymar. Mas você chegou no que você tinha que dar, o que de melhor. E até aquele pastor americano, que é o Miles Monroe, ele fala que os maiores tesouros da terra estão nos cemitérios, e não nas reservas de petróleo, nas minas de diamante. Ele fala que está no cemitério de todas aquelas pessoas que levaram seus sonhos para lá para dentro, as grandes empresas, os grandes projetos, simplesmente porque elas não agiram da forma certa. Então, agir é bom, mas agir com estratégia e tendo uma visão analítica do cenário é o que faz você sair da sua condição e chegar onde você chegou. E se você analisar a trajetória de grandes empresários, de grandes pessoas influentes, todas elas têm essa capacidade de análise, de enxergar o que as outras pessoas não enxergam, sabe? De ler as entrelinhas. Porque é nas entrelinhas que está o sucesso, o jogo. Não é no que todo mundo fala, no que todo mundo vê. E desenvolver essa inteligência estratégica para aprender a analisar e tomar suas decisões a partir disso pode fazer uma diferença muito grande. Por isso que você vê que nem sempre os mais competentes tecnicamente são os mais bem-sucedidos. Não é engraçado isso? Eu sempre fico me perguntando isso. Às vezes os que têm mais capacidade técnica não conseguem desenvolver Porque isso. é questão de mindset mesmo, né? Sempre é. Cara, falei aqui com meu amigo Otton, pra te achar nas redes sociais, o Instagram é @gamaotton, e logo mais no YouTube, Otton Gama. Vocês acompanhem, que é um cara que vale muito a pena. Bom, vocês puderam ter uma palhinha aí do potencial aí, da sabedoria do meu amigo. E espero te ver logo aqui nesse podcast de novo para lançar o seu livro novo.
Obrigado, Vinhas, pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com você. E me segue lá, pessoal, que a gente vai falar muita coisa bacana. Estou desenvolvendo uma quantidade de conteúdo absurdo que vai dar o que falar. Muito volume e qualidade. Muito obrigado, meu amigo. Tamo junto, valeu.